Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. No domingo, cedo de manhã, algumas mulheres foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto e rolou a pedra do sepulcro. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos.
Maria ficou perto do sepulcro chorando. Quando ela olhou lá dentro, viu anjos sentados onde estivera o corpo de Jesus. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou como havia dito. As mulheres saíram correndo do sepulcro, cheias de alegria, e foram contar aos discípulos de Jesus o que havia acontecido. Ele não está morto. Jesus ressuscitou. Aleluia, Ele não está aqui, ressuscitou. Eu gostaria de convidar vocês a ficarem em pé, estar louvando o Senhor conosco com as suas palmas. Eu creio que vocês conhecem todas as músicas a partir de agora, então adore o Senhor nessa manhã. A morte não
Aleluias. Ele ressuscitou. Ele deu a sua vida para que os nossos pecados fossem perdoados e para que mais uma vez nós tivéssemos acesso ao Pai e pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Você crê nisso nessa manhã? Você crê nisso nessa manhã? Levante a sua mão e dê glória ao Senhor. Diga obrigado a Deus por tudo que o Senhor fez para que nós pudéssemos estar aqui, ter comunhão contigo, dizer que nós somos filhos de Deus. Aleluias. Cante conosco. Tanto andei, perdido vaguei, em meio às trevas, medo, angústia, aflição. Eu
sua vida e ressuscitou. Nós estamos aqui para celebrar, como já disse, a ressurreição, morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não poderíamos deixar também de um outro momento de celebração do povo de Deus, que é o momento de trazer à casa do Senhor todos os dízimos e ofertas. A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10 diz: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos, em outras versões dizem todas as primícias de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os barris transbordarão de vinho. A palavra de Deus em Provérbios nos fala de vinho. Vinho na Bíblia significa alegria. Deus nos dá alegria em estarmos contribuindo, em estarmos servindo ao Senhor também com as nossas rendas, com os nossos recursos. E esse é um momento de muita alegria para nós. Nós convidamos você a se sentir à vontade também. Você pode contribuir, tem todos os meios eletrônicos de contribuir através do site da igreja, ipboston.org/doar, e algumas das ferramentas ali. Você fica à vontade, ali atrás tem o gasofilácio também. Fique à vontade, vamos estar louvando ao Senhor com a nossa renda também. Vamos abaixar nossa cabeça e vamos estar orando, agradecendo a Deus por Ele ter nos trazido aqui esta manhã e pelo prazer que Ele nos dá de estarmos louvando o nome dEle também com a nossa renda. Senhor Deus, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós sabemos que foi o Senhor que nos trouxe aqui essa manhã. Te agradecemos, Senhor Deus, porque nós sabemos que o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós aqui, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, ó Pai, porque o Senhor mandou o seu Filho morrer na cruz por cada um de nós, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque estamos aqui hoje para poder celebrar, ó Pai, a ressurreição do Teu Filho Jesus. Muito obrigado por isso, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque o véu foi rasgado e hoje temos livre acesso ao Teu trono de graça, Senhor. Muito obrigado por isso. Em nome de Jesus, ó Pai, queremos Te agradecer também, ó Pai, pelo Senhor nos permitir, ó Pai, trabalharmos na Tua obra, Senhor Deus, ó Pai, não somente com as nossas mãos, mas também com a nossa renda, Senhor. Muito obrigado por o Senhor nos permitir investir na Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, ó Pai, por todos os recursos, ó Pai, que são levantados nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, Te pedimos, ó Pai, pelo conselho dessa igreja, pelo pastor, Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor dê sabedoria, ó Pai, para estar investindo todos esses recursos, ó Pai, no agradecimento do Teu reino aqui nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, continuamos louvando o Seu nome, hoje e sempre. Amém, Senhor. Me chamas com amor e tens prazer em mim.
Meus irmãos, nós estamos celebrando aqui o nosso Salvador. Estamos celebrando Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Estamos celebrando aquele que, de acordo com a palavra, é o leão da tribo de Judá. Dois aspectos assim, tão opostos, não é? A gente vê de um lado, um dos bichinhos mais mansos e, na minha opinião, mais bonitinhos da criação. Mas do outro lado, a gente vê também um animal tão belo, mas majestoso e também feroz. É um animal que demonstra força e agressividade. A gente vê esses lados opostos descrevendo aquele que é o nosso Salvador. Veja o que Apocalipse 5, versículos 1 a 10 nos dizem. Apocalipse 5, de 1 a 10. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito em ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Amém. Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor. Eu creio que os irmãos já conhecem aqui o livro de Apocalipse. Ele fala sobre o final dos tempos. E todo mundo, especialmente hoje em dia, com a maneira que as coisas têm andado, sabe como é que existe essa impressão sempre presente na mente do ser humano, e já existia desde o passado. Vocês podem ver ali com os maias, vocês podem ver já no passado ainda no Egito, vocês podem ver com populações diferentes na face da terra, e ainda hoje que existe essa impressão que o mundo não vai existir para sempre. Um momento ou outro ele vai acabar. E Apocalipse é a declaração bíblica, é o livro de Deus falando para a gente: é verdade essa impressão que vocês têm dentro do coração. A história vai se acabar, e eventualmente a gente vai ter que se apresentar diante de Deus e dizer: aqui estou, Senhor. E a gente vai ter que dizer: eu estou com as minhas mãos cheias de algo para te apresentar, ou estou com as mãos vazias, sem nada a te oferecer, sem nada a te apresentar. Podemos chegar diante dele com o coração aliviado e saber que temos sim um meio de calmamente receber o vinde benditos do meu Pai, ou vamos chegar envergonhados diante dele e dizer: eu não tenho nada para oferecer àquele que é o meu Criador, não tenho nada a oferecer àquele que está me chamando novamente para estar com ele. Vai chegar o final dos tempos. Apocalipse parece um livro assim cheio de ilustrações difíceis de compreender, de imagens assim um pouco complicadas. Está falando, afinal de contas, de uma profecia, uma visão que está se tendo do final dos tempos, mas algo central está aqui presente: é o fato que o Cordeiro e o Leão estão ali, no final de toda a história, esperando para nos receber e para ter uma conversa com cada um de nós, preparados ou não. O Cordeiro e o Leão vai estar ali,
E eu falo no singular por ser uma única pessoa, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Meus irmãos, a palavra está ali falando bem claro, inclusive é uma razão assim até de um certo desânimo por aqueles que fazem a pergunta: quem é digno de abrir o livro, de finalmente chegar à conclusão da história, finalmente chegar e apresentar todas as épocas, todos os tempos, e apresentar diante do Senhor para essa conclusão final? Mas não havia ninguém ali, nem no céu, nem na terra, nem anjos, nem homens que passaram, ou mulheres que passaram, ninguém era digno de abrir o livro, nem sequer de olhar para ele. Afinal de contas, ninguém é justo, nem anjos, nem homens ou mulheres que viveram, somente um, o Cordeiro e o Leão. O Cordeiro Leão era digno de abrir este livro, de concluir a história. Estamos aqui celebrando com os anjos, como os anjos o fazem agora, e farão ainda mais no final de toda a história, celebrando Jesus Cristo, aquele que é digno de todo louvor. Mas nós temos que entender o porquê deste Cordeiro e Leão. Por que esse termo usado para falar dele? Por que é que Jesus é descrito assim? Em primeiro lugar, eu creio que é necessário os irmãos lembrarem e fazer na sua adoração um tema central, é o fato que houve um sacrifício por mim e por você, o sacrifício do Cordeiro. Apocalipse 5, 6, 8 e 10 nos dizem: depois vi um cordeiro, ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. Meus irmãos, ele é digno, e ele é digno justamente pelo seu sacrifício. É a razão porque nós o adoramos agora e celebramos o seu nome, é porque nós que não merecíamos, nós que éramos pecadores e somos pecadores ainda, nós que de acordo com a palavra não tínhamos nada para oferecer a Deus, somente em razão de estar andando cabisbaixos, envergonhados, condenados eternamente, e hoje nós temos a razão de louvá-lo. É justamente devido ao seu sacrifício. É um direito que nunca seria nosso de poder sequer olhar para as alturas e crer que seríamos recebidos de alguma maneira. Estávamos perdidos e fomos comprados pelo sacrifício. Nós estávamos já condenados, mas um altíssimo preço foi pago pelo sacrifício para que hoje tivéssemos então esse direito de ser chamados filhos de Deus. Mas esse direito não vem de qualquer maneira, vem pelo sacrifício, aceitar o sacrifício, receber essa oferta que foi dada por mim e por você. Qualquer um que chega ou vive a sua vida pensando: eu não preciso de Deus, eu sou bom, eu não tenho razão de estar aqui procurando algum alívio que vem dos céus, e está vivendo sim condenação eterna. É uma questão bíblica, declaração bíblica. Mas aqui nós voltamos a ver que porque houve um sacrifício, nós temos agora, sim, razão de louvá-lo, de engrandecê-lo, de não viver mais debaixo de uma condenação que pesava sobre nós. Já antes do Êxodo, os israelitas foram ordenados a Deus a pegar um cordeiro sem defeito e oferecê-lo em sacrifício ali, e eles deveriam colocar nos umbrais das suas casas. Estavam declarando ali: olha, aqui existe sim um povo que recebeu o sacrifício já prometido por Deus. Eles nem sabiam que um dia viria o Filho de Deus que se ofereceria por mim e por você, mas eles estavam oferecendo ali para que o anjo da morte não passasse e levasse a todos eles juntamente com aqueles que estavam sendo condenados na nação do Egito. O sangue do cordeiro morto separaria o povo de Deus daqueles que estavam separados de Deus. Com aquele sangue, eles estavam sendo poupados. Como o cordeiro de Deus, ele é o sacrifício perfeito e definitivo pelo pecado.
Ele é agora aquele que vem e está assim declarando que não existe morte, não existe condenação, não existe nenhum dedo que pode apontar para nós e nos acusar de algo, se estamos tomando posse do sacrifício feito pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, a Páscoa é uma declaração que aquele que estava condenado, aquele que tem uma história cheia de pecados, cheia de razões de estar se envergonhando, ele não precisa mais fazê-lo. A Páscoa é uma declaração que nós podemos levantar os nossos olhos e receber algum ar de dignidade que antes era impossível sem o sacrifício do Cordeiro perfeito de Deus, que tira o pecado do mundo. Você que tinha uma história cheia de coisas feias, você que tem razões de se envergonhar, você pode levantar a sua cabeça e dizer: em Cristo, eu sou uma nova pessoa. Mas isso só vem pelo sacrifício do Cordeiro. Isso é central para a nossa adoração, o sacrifício, esse sacrifício altruísta, resgatador, perfeito que foi feito por nós, é central para a nossa adoração. Você vai ver continuamente os louvores sendo elevados a Deus, porque Ele se ofereceu por nós, Ele esteve na cruz do Calvário, Ele esteve se oferecendo por nós, o sangue foi derramado, o perfeito pelo injusto, aquele que era filho de Deus, veio para estar no nosso meio, para levantar a criação, para ser agora algo novo, filhos de Deus. Existe algo mais. No poder do Senhor nós vemos o leão. Meus irmãos, o versículo 5 do texto que nós lemos, repetindo mais uma vez, ele diz ali: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Sim, a conclusão da história. Assim, um momento quando temos que nos apresentar diante de Deus, vai chegar esse momento quando nós vamos ter que confrontar aquele que é o Criador de todo o universo. Toda essa história, tudo, como diz a palavra do Senhor, tudo vai ser fechado como livro, e vamos estar ali vamos estar ali livres de todo esse palco que nos cerca, presentes diante de Deus, sem nenhum lugar para nos esconder, e vamos ter que olhar nos olhos do Criador. E o que será de nós? A palavra, quando nos leva a adorar aquele que se ofereceu, o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, está nos dando o direito de nos apresentar diante do Cordeiro, do Criador, do Pai. Mas também esse leão é aquele que nos defende, é aquele que é o nosso Senhor, é aquele que é o nosso Rei, agora é aquele que nos coloca sob os seus cuidados, sobre a sua proteção. Por que ele é digno de abrir o livro? Porque ele venceu. E sabemos que quando Jesus voltar, ele conquistará, ele terá vitória, ele estará ali derrotando todos os inimigos de Deus. Inclusive lá, você não precisa abrir agora, mas no capítulo 19 de Apocalipse, é descrito bem claramente, de maneira gráfica, é descrito aqui, essa vitória do Senhor, o leão da tribo de Judá, sobre todos os inimigos, que vai desde os demônios e potestades, condenados e desfeitos, e aqueles que se rebelam contra Deus, para finalmente, vitorioso, ele reinar sobre tudo e sobre todos. Já ali em Gênesis 49, nos versículos 9 a 10, nós lemos que já era uma promessa, que viria aquele que seria o leão da tribo de Judá. Judá, a tribo de Israel, é um leão novo. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele. Não está falando sobre o rei Davi, não está falando sobre reis que vieram depois, mas sobre o verdadeiro rei, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Jesus, o descendente de Davi, veio na história, passou por Israel, e agora ele toma posse eterna do poder, da autoridade, do comando do reinado, que é dele, e verdadeiramente dele. Como a raiz de Davi, Jesus não está sendo identificado somente como um descendente de Davi, mas ele também é a raiz de Davi. É aquele que iniciou e é aquele que conclui essa história de reinado, de comando, de autoridade e de poder. Devemos vê-lo como rei conquistador que matará os inimigos,
destruirá os inimigos de Deus no seu retorno. E agora, meus irmãos, nós estamos vivendo esse tempo perfeito. É uma oportunidade que nos é dada de encontrá-lo não como alguém que vem para batalhar contra aqueles que estão em rebelião, mas para nos receber e nos levantar a uma posição onde podemos reinar com Ele, onde podemos estar sendo tomados para viver como filhos e também como súditos desse Rei perfeito e cheio de amor que nos recebe e nos abraça agora. Ele é o alfa, o ômega, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Essa é a declaração que nós fazemos quando o adoramos, como fazemos aqui, quando estivemos com esses louvores, dedicando a Deus cânticos, louvores, exaltando aquele que é merecedor do nosso melhor. E eu convido você a fazê-lo não somente de lábios, não somente uma vez por ano, se lembrar que Jesus veio e se ofereceu por nós, e pensar ali numa cruz agora vazia, mas agora lembrar que não somente Ele é o sacrifício perfeito, mas é aquele que pode reinar de maneira perfeita, cheia de amor em nossas vidas, nos nossos corações, nos levando a viver em comunhão com aquele que é Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor do universo, e que um dia vai nos convidar a estar com Ele por toda a eternidade. Eu creio nisso plenamente. Viver esta vida, vendo os sofrimentos, vendo as guerras, vendo a dor, vendo as enfermidades, sem pensar em uma glória perfeita que nos espera, sem pensar numa esperança perfeita que nos espera, seria uma tristeza, seria uma condenação. Mas nós temos essa esperança. Agora é o momento que o Senhor permitiu que tivéssemos de fazer escolhas. Vivemos por Ele que é Cordeiro e Leão, ou vivemos em rebelião contra aquele que é Senhor dos senhores, Rei dos reis, e que se ofereceu por nós em perfeito amor. É aí que nós chegamos à conclusão de tudo, nessa imagem perfeita do Cordeiro Leão. Nós vemos essa esperança que temos em Jesus, o nosso Senhor. Esse que é tanto pleno amor, perfeito amor e plena autoridade, perfeita autoridade. Apocalipse 5, versículo 5 diz: eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eu quero que você concentre aí nessa palavra chorar, porque na verdade a vida sem Deus é choro. A vida sem viver a mensagem da Páscoa é choro, é viver a vergonha de um passado manchado e sujo, é viver a vida de um futuro sem razão, sem motivos de fé, de crer. É choro por não pensarmos de finalmente estar reunidos com aqueles que amamos, é de pensar que a nossa história é simplesmente uma passagem rápida e triste num mundo cheio de dores e pesar. Mas o ancião, lá no final, nesta visão do profeta, ele diz: não chore. E essa palavra é dirigida a mim e a você hoje aqui. Nós poderíamos chorar por tantas coisas. Talvez alguns perderam entes queridos nos últimos tempos. Talvez aqui nós temos coisas que nos fizeram sofrer e nos pesa o coração. Mas o Senhor nos manda uma mensagem: não chore. Romanos 15, versículo 12 nos diz, e Isaías, ele referindo ao profeta, também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, eles porão nele a sua esperança. Falando sobre os gentios, está falando sobre mim e você hoje e aqui. Nós, não somente o povo de Israel, mas agora todo o universo, toda a humanidade pode olhar para ele e dizer: nele nós podemos ter esperança, nele nós colocamos a nossa esperança. Uma esperança estendida para todas as nações, não agora por sacrifícios feitos num sistema religioso que ficou no passado, um sistema imperfeito de acordo com as próprias escrituras, que tinha que ser repetido e repetido continuamente, mas agora de maneira perfeita o Cordeiro de Deus se ofereceu para que por uma única vez
fosse concluída. Essa oferta por aqueles que estavam perdidos. O texto que nós lemos, os versículos 4 a 7, nos diz, não lemos ainda, mas é no capítulo 21 de Apocalipse, 4 a 7, nos diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Lembra? Não chore. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: Eu estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. É isso que te espera. Essa palavra foi falada para você, se você quer ser um vencedor com Cristo Jesus. E a nossa vitória vem em abraçar o sacrifício, em nos submeter ao leão de Deus e dizer: eu aceito esse sacrifício, eu aceito viver por ti, eu aceito lutar contra este mundo, eu aceito ser um vitorioso contra este mundo que está perdido. Perceba que o Senhor, Ele falou: está feito aqui. Tanto no seu sacrifício, quando Ele estava ali se oferecendo na cruz do Calvário, Ele chegou e disse: pronto para morrer, está consumado. E a palavra fala que Ele baixou a sua cabeça, entregou a Deus o seu espírito. Até o último momento, no controle da história, no controle do seu sacrifício, não era uma vítima, era alguém que se oferecia de maneira bondosa, absoluta, altruísta por mim e por você. Está consumado. No final de toda a história, ele repete as mesmas palavras e ele diz: está feito, está consumado. A história completa, aqueles que aceitaram o sacrifício, recebidos, abraçados, tomados finalmente para uma vida eterna de alegria e esperança, onde não haverá, mais uma vez eu leio para você, porque essa palavra é para você. Se você receber esse sacrifício e você abraçar essa autoridade do Cordeiro e Leão, a palavra diz: não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois tudo passou. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Esse contraste entre força e mansidão, autoridade, submissão, divindade e humanidade. Por que Cordeiro e Leão? É porque ele veio para vencer através do sacrifício em amor. O leão e o cordeiro são descrições de dois aspectos da natureza de Jesus Cristo, nosso Salvador. Isso porque ele é leão vitorioso e conquistador da tribo de Judá, e o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a razão porque nós estamos agora vivos. A nós que éramos mortos, vivos, agora temos a garantia da vida eterna. E assim vamos continuar adorando e celebrando o nosso Senhor, dizendo: tu és sim o Cordeiro perfeito de Deus, o sacrifício. Celebramos o Senhor que se ofereceu em amor por nós, mas celebramos, meus irmãos, acima de tudo, o fato que Ele é leão da tribo de Judá. Ele é a vitória garantida, não somente para aqueles que vieram no passado, mas para aqueles que agora também dizem: nós cremos naquele que é Senhor dos senhores, Rei dos reis, que voltará mais uma vez para nos levar para estar com Ele, e por toda a eternidade celebraremos aquele que é Senhor, Salvador. Amém.
Jesus, o sol raiou 3 dias faz que mataram Cristo na rude cruz. O teu filho teria esquecido, ó Pai, e do nosso pecado não se importou. E bradão do inferno está morto Jesus, mas o anjo falou, não está aqui. Tremor, o sepulcro estremeceu, e o anjo celeste a pedra removeu. Assustados então, e com grande temor, o poder mostrado foi, a canção soou enfim, perdoa, como o vento então pode se espalhar. E as suas palavras, onde a urgência ouvir, o som de vitória a nos erguer. Não mais algema, não mais sofrer. Mal está vencido. O inferno e o seu Você pode se atualizar sobre as atividades da igreja no nosso website ipboston.org, ou se preferir, confira as redes sociais da igreja. Os irmãos que desejarem contribuir com seus dízimos e ofertas
Podem fazê-lo online, através do website da igreja ou no link de doação. Basta você digitar ipboston.org/doar e lembre-se, Deus ama quem dá com alegria. Conheça nossas atividades aos domingos. Café da manhã, às 8 horas da manhã. Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã. O primeiro culto, às 10 horas da manhã. E o segundo culto, 6h30 da noite. Alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. Se os irmãos desejarem, podem estacionar no antigo Star Market, perto da Broadway. O irmão Aldeir fará o transporte antes e depois dos cultos, aos domingos. Teremos um Worship Night promovido pelo One Ministry na sexta-feira, dia 29 de abril, às 7h30 da noite aqui na igreja. Todos são convidados. Venha louvar ao Senhor conosco. Toda a família é convidada para buscar ao Senhor conosco nas quartas, às 8 horas da noite. Temos culto de oração para os adultos, estudo bíblico para os adolescentes e jovens e salinha para as crianças. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Se você deseja uma visita pastoral ou necessita de algum tipo de assistência, ligue hoje mesmo para a igreja. Precisamos da sua ajuda para manter os cadastros da igreja atualizados. Se você é novo em nossa igreja ou se passou por alguma mudança de endereço recente, pedimos que ligue para a secretaria da igreja e compartilhe suas informações. Lembramos aos irmãos que a secretaria da igreja funciona de segunda a sexta, de 10 horas da manhã até 6 horas da noite. Compartilhe nosso culto online com um amigo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Família IP Boston Unidos no Senhor.